A senhora não precisa de porta. É só a gente aqui. Minha filha disse isso com um sorriso. Tom de quem está fazendo um favor. E eu fiquei olhando para o vão aberto na parede do meu quarto. Aquele retângulo vazio onde tinha uma porta de madeira até a tarde anterior. 47 anos sendo mãe dessa mulher. Vendi meu apartamento, dei 260 mil reais de entrada na casa que ela mora, fiz tudo o que mãe faz. E agora eu estava de pé no quarto onde dormia, sem porta, ouvindo ela me explicar que era pelo meu bem. Mas ela não sabia de uma coisa, de uma pasta azul guardada com minha vizinha, e de um contrato que ela assinou sem ler direito. E tudo ia mudar. Meu nome é Alzira, tenho 72 anos, e essa é a história de como eu aprendi que dignidade não se pede de volta. Ela se apresenta. Voltei ao quarto devagar depois que Cláudia saiu, me sentei na beira da cama e fiquei olhando para o vão. Não era só uma porta que tinha sumido. Era o último sinal físico de que aquele espaço era meu. Sem porta, qualquer um entrava. Sem porta, eu estava sempre à vista, sempre disponível, sempre monitorada. E o pior é que ela tinha dito com aquela voz mansa, aquela voz de cuidado, como se tirar a porta de uma mulher de 72 anos do próprio quarto fosse um gesto de amor. Rodrigo tinha ficado parado no corredor durante tudo, com a chave de fenda ainda na mão. Não disse nada. Nunca dizia nada. Essa era a especialidade dele. O silêncio estratégico de quem aprova tudo sem poder ser acusado de nada. Eu olhei para ele e ele desviou o olhar, como sempre. Era julho de 2023. Eu estava naquela casa havia 2 meses, desde maio, quando vim me recuperar de uma cirurgia no quadril. Só até você se recuperar, mãe. Isso tinha sido a promessa. Mas meu apartamento alugado já tinha sido encerrado, minhas caixas já tinham sido desfeitas, e a porta do meu quarto acabava de ser retirada das dobradiças por um genro que mal me olhava nos olhos. E eu lembrei do Geraldo. De setembro de 2018, ele já fraco, já sentindo no peito que o coração não ia aguentar muito mais, insistindo comigo na mesa da cozinha do nosso apartamento no Vila Nova. Alzira, você assina esse contrato com cláusula de habitação vitalícia, registrada em cartório, ou você não repassa nada. Não importa o que a Cláudia diga, não importa o choro, você faz isso. Eu tinha achado exagero na época. Geraldo morreu 5 semanas depois, sem saber que tinha acabado de me proteger. Voltei ao agora, pro vão da porta, pro retângulo vazio na parede. Me levantei, fui até a janela e olhei pro quintal. As árvores do Jardim Proença em pleno inverno, galhos pelados, céu baixo. Coloquei a mão no bolso do casaco e toquei o celular. Não o principal, que Cláudia ficava ajudando a configurar, mas o reserva, o antigo Nokia que eu guardava no fundo da bolsa e ela não sabia que existia. Ainda não era a hora, mas ia chegar. Eu tinha chegado em maio, com uma mala e 2 caixas. A Cláudia tinha feito aquela recepção toda. Almoço especial, flores na mesa, o quarto arrumado com uma colcha nova. Rodrigo tinha carregado as caixas sem reclamar. Por uns 2 meses as coisas funcionaram numa espécie de trégua cortês. Eu ficava no meu quarto, saía para as refeições, assistia televisão na sala quando eles não estavam e tentava ocupar o mínimo de espaço possível. Já sabia que tinha me mudado para a casa da filha, não para o meu lar. Tinha diferença. Foi em junho que começou o primeiro teste. A Cláudia chegou na hora do almoço com uma sacola de remédios. Meus remédios que eu mesma buscava na farmácia há anos. E colocou na mesa com um sorriso. Mãe, eu organizei tudo por dia da semana, tá? Fica mais fácil assim. Eu sei tomar meus remédios, Cláudia. Faço isso há 20 anos. Eu sei que sabe, mas você está se recuperando, tem muita coisa na cabeça. É só para facilitar. Eu olhei para a sacola, para ela, de volta para a sacola. Obrigada, eu disse, e guardei do meu jeito. Ela ficou olhando com aquela expressão, não de raiva, pior que raiva, de paciência. O tipo de paciência que as pessoas têm com criança teimosa ou com idoso que não entende. Eu conhecia aquela expressão.
Tinha começado a aparecer nos últimos meses, antes da cirurgia, nas visitas de fim de semana, quando eu dizia que estava bem e ela respondia, com certeza, mãe, com aquele tom que queria dizer o contrário. Em julho, veio a porta. Eu estava no quarto quando ouvi Rodrigo no corredor com a chave de fenda. Abri a porta para ver o que era. E ele estava ali, desmontando as dobradiças com aquela calma de quem faz manutenção de rotina. O que você está fazendo? A Cláudia pediu, para ventilar melhor o quarto. E por segurança, caso você precise de ajuda à noite. Eu não preciso de ajuda à noite. E eu prefiro minha porta. Rodrigo parou por um segundo. Me olhou, desviou. A Cláudia conversou com um fisioterapeuta que disse que é melhor assim durante a recuperação. Que fisioterapeuta? Meu fisioterapeuta não disse nada disso. Um que ela consultou. Pode perguntar para ela. E tirou a porta, sem mais discussão. Como se eu não tivesse falado nada. Como se minha opinião fosse barulho de fundo que não precisava ser processado. Eu fui até a sala onde Cláudia dobrava roupa assistindo televisão. Cláudia, eu não quero tirar a porta do meu quarto. Ela nem levantou os olhos da roupa. Mãe, é temporário. Até você tá 100%. O Rodrigo viu que a ventilação lá atrás é ruim. Eu moro naquele quarto. Eu sei como é a ventilação. Aí ela largou a roupa, me olhou com aquela paciência toda e disse: A senhora não precisa de porta. É só a gente aqui. Aquela frase, dita de novo, mais devagar, como explicação definitiva, como se fosse óbvio, como se eu fosse exagerada por querer uma porta. Voltei para o meu quarto, para o vão aberto que era o meu quarto, e sentei na cama. Contei até 10, depois até 20. Fiz o que o Geraldo sempre me ensinou. Quando você não sabe o que fazer, não faz nada ainda. Observa, anota, espera a hora certa. Em agosto, sumiu a chave do banheiro. Dessa vez, nem me avisaram. Simplesmente não estava mais lá quando fui usar. Perguntei para Cláudia na janta. Ah, mãe, a gente tirou. E se você cair lá dentro e travar a porta? Como a gente entra? Eu não tenho costume de cair no banheiro. Mas pode acontecer. A gente tem que pensar nessas coisas. E a minha privacidade? Você pensa nisso também? Silêncio. Rodrigo olhou para o prato. Cláudia suspirou com aquele peso todo, como quem carrega fardo de paciente ingrata. Mãe, privacidade a gente tem aqui dentro. Ninguém vai entrar no banheiro enquanto você tá lá. Mas eu não tenho como garantir isso se não tem chave. Você confia em mim ou não confia? Essa era uma armadilha favorita dela. Transformar questão de direito em questão de afeto. Se eu insistia, era porque não confiava nela. Se não confiava nela, era porque eu era difícil, ingrata, esquentada. Eu engoli. Mas anotei. Setembro chegou frio e Rodrigo começou a entrar no meu quarto sem bater. A primeira vez foi numa manhã de sábado. Eu estava me vestindo, de costas para a entrada, porque o vão da porta ficava virado para o corredor e eu tinha aprendido a me posicionar de lado para ter algum mínimo de privacidade. Ouvi passos, virei e Rodrigo estava no vão me olhando. Oi? Cláudia mandou perguntar se você vai querer café agora. Eu segurei a blusa na frente do corpo. Você podia chamar do corredor. Achei que você estava dormindo ainda. Não estava. Estava me vestindo. Ah, desculpa. E saiu. Não era desculpa. Era protocolo. A fala de quem não acha que errou nada, mas diz desculpa, porque é o que se faz. E eu fiquei ali, de pé, segurando minha blusa, com 71 anos, sentindo uma coisa que eu não queria nomear, mas que eu conhecia. A sensação de não ter mais território próprio, de existir no espaço dos outros por tolerância, não por direito. Naquela noite, toquei o celular reserva no bolso do casaco, que ficava pendurado atrás da porta do banheiro. O único lugar que ainda tinha alguma privacidade. Não era hora ainda, mas eu estava guardando tudo. Outubro veio com um episódio que me mostrou até onde isso podia ir. Eu tomava 3 remédios diários, um para pressão, um para tireoide, um anticoagulante por causa da cirurgia. Sempre controlei tudo sozinha, com aquela caixinha de dias da semana que eu mesma montava.
Numa segunda-feira, fui pegar meu anticoagulante e a caixinha não estava na mesinha de cabeceira. Procurei. Não achei. Fui até a cozinha. Cláudia, você viu minha caixinha de remédio? Ah, mãe, eu reorganizei. Ficam aqui no armário agora, mais fácil de controlar. Controlar para quê? Eu controlo meus remédios. Mãe, semana passada você perguntou 2 vezes se tinha tomado o da tireoide. Perguntei porque estava com dúvida naquele dia. Não porque sou incapaz. Ninguém tá dizendo que você é incapaz. Tô só ajudando. Me devolve a caixinha, Cláudia. Ela me olhou por um segundo. Depois, abriu o armário, pegou a caixinha e colocou na minha mão com aquele gesto de concessão, de quem cede para não brigar, mas que deixava claro que ela podia retomar quando quisesse. Que a decisão era dela. Que eu tinha a caixinha por permissão, não por direito. Eu voltei pro quarto, sentei, olhei pro vão da porta. Contei os dias desde maio. 5 meses. Em 5 meses, porta tirada, chave do banheiro tirada, remédios confiscados e devolvidos como favor, genro entrando sem bater, visitas da Neuza redirecionadas para a sala, cada coisa pequena, cada coisa com justificativa de cuidado. Mas o conjunto era outra coisa. Era um mapa. E o mapa mostrava uma direção muito clara. Toquei a caixinha de remédio. Respirei fundo. Ele não soube, mas sabia. Pensei no Geraldo de novo, no jeito que ele tinha de conhecer as pessoas sem fazer julgamento em voz alta. Nunca disse que não gostava do Rodrigo. Só disse, uma vez, tomando café comigo na varanda do apartamento do Vila Nova. Alzira, homem que não olha nos olhos da sogra tem alguma coisa que ele prefere que você não veja. Eu tinha dado risada. Ele tinha ficado sério. Voltei ao agora. Pro meu quarto sem porta. Pra caixinha de remédio na mão. Em novembro chegou a discussão que eu já sabia que vinha. Eu tinha consulta mensal com a doutora Helena na segunda, de manhã. Acordei cedo, me arrumei, peguei a bolsa. Cláudia apareceu na cozinha já de roupa de sair. Vou com você, mãe. Não precisa, filha. Pego o táxi, já chamei. Mas eu quero ir, para falar com a doutora Helena, atualizar ela da situação. Que situação? Sou eu a paciente. Ela já sabe da minha situação. Mãe, você tá morando com a gente agora. Faz sentido eu ir junto, poder conversar com ela sobre o dia a dia, sobre como você tá em casa. Eu parei. Olhei para ela. Cláudia, eu tenho 71 anos e vou ao médico sozinha desde os 18. Não preciso de acompanhante. Não é acompanhante. É apoio. É a mesma coisa. Você tá sendo difícil, mãe. Aquela palavra. Difícil. Como se ter opinião fosse dificuldade. Como se querer ir ao médico sozinha, depois de 53 anos de consultas, sem precisar de ninguém do lado, fosse sintoma de alguma coisa. Eu vou sozinha, Cláudia. Ela ficou me olhando por um momento longo. Depois disse, com aquela voz pausada que eu já sabia que significava que ela estava guardando. Tá bom, mãe. Você que sabe. Fui sozinha. A doutora Helena me recebeu como sempre. Me examinou, conversamos 20 minutos. Saí com receita renovada e com uma certeza que tinha crescido nos últimos meses. Eu precisava falar com a doutora Helena sozinha, sem intermediário, antes que Cláudia conseguisse construir uma narrativa dentro do consultório que eu não pudesse contradizer. Na semana seguinte, Cláudia disse, numa conversa que eu ouvi da cozinha enquanto ela falava no telefone com a prima Silvana: "Minha mãe tá ficando difícil, a gente tá com medo, ela resiste a tudo." Resistir. Era isso que eu fazia quando queria minha porta, minha chave, minha caixinha de remédio, minha consulta sozinha. Resistência. Como se o normal fosse eu me dissolver. Mas enquanto ela falava, eu toquei o celular reserva no fundo da bolsa. E sorri fino. Ela não viu. Dezembro chegou com geada em Campinas e com a doutora Fernanda Lopes. Cláudia anunciou numa janta que tinha marcado uma conversa de família com uma terapeuta especializada em dinâmicas de convivência entre gerações. Tom casual, como se fosse ideia boa que tinha tido. Rodrigo comeu sem levantar os olhos. "Que terapeuta?" eu perguntei.
Doutora Fernanda, é especializada em famílias que têm idosos em transição de vida. É muito boa. Transição de vida. Que transição? Mãe, a gente tá numa fase nova. Você morando com a gente se adaptando. É normal buscar apoio profissional. Você quer que eu vá a uma terapeuta. A gente, os três, é terapia de família. Eu olhei para ela. Para Rodrigo, que continuava comendo, de volta para ela. Tá bom, eu disse. Eu vou. Porque eu já tinha aprendido que dizer não criava argumento, que eu era resistente, difícil, que não queria ajuda. Dizer sim e observar o que acontecia era mais inteligente. E eu era técnica administrativa do INSS por 31 anos. Eu sabia o que era sentar numa sala, ficar quieta e deixar a outra pessoa mostrar o jogo. A sessão foi numa quinta-feira chuvosa de dezembro, no consultório da doutora Fernanda, num edifício comercial no Cambuí. Sala com plantas, luz baixa, aquele silêncio de lugar que cobra por hora. A doutora Fernanda, 40 e poucos anos, tom de voz treinado para soar acolhedor, começou com as perguntas de praxe. Como estava a convivência, como cada um se sentia, se havia algo que gostariam de melhorar. Rodrigo disse que estava bem, mas que às vezes a rotina ficava pesada. Eu disse que me sentia bem, que apreciava o apoio da filha, mas que gostava de manter minha autonomia. Então Cláudia falou. Olhou para a doita. Fernanda, não para mim, e disse com aquela voz pausada, aquela voz de filha preocupada. Minha mãe está resistindo ao cuidado. A gente está com medo que ela não tenha mais condições de tomar as próprias decisões. O ar da sala ficou diferente. Eu senti na pele, no jeito que o peso das palavras pousou. Eu estava ali, acordada, lúcida. Com 71 anos de memória intacta, com laudo neurológico de fevereiro daquele mesmo ano atestando cognição preservada, com 31 anos de carreira pública, com o nome no contrato da casa onde eu estava sentada naquele momento, e ninguém na sala perguntou o que eu achava. A doutora Fernanda anotou alguma coisa no caderno. Rodrigo olhou para o chão. E eu entendi, com a clareza fria de quem finalmente vê o mapa completo, o que estava sendo construído. Não era cuidado, era dossiê. Cada porta tirada, cada chave confiscada, cada remédio reorganizado, cada resistência anotada, era material. Era a narrativa de uma mulher que não tinha mais condições de decidir por si mesma. E a doutora Fernanda, com o caderno dela, era a próxima peça. Mas o que Cláudia não sabia era o que eu tinha guardado. Saí da sessão, entrei no táxi de volta para casa e pelo caminho coloquei a mão no bolso do casaco. O celular reserva. A pasta azul com a Neuza. O laudo do Dr. Paulo Menezes. O contrato de setembro de 2018 com a cláusula que Rodrigo assinou sem ler. Eu tinha esperado a minha vida inteira por nada. Mas eu sabia esperar. E sabia, quando a hora chegava, reconhecer ela. A hora estava chegando. O Natal de 2023 foi o mais silencioso da minha vida. Não pelo barulho que faltou. A casa tinha decoração, tinha ceia, tinha a prima Silvana com o marido e 2 filhos adolescentes que ficaram no celular a noite toda. Era silencioso por dentro. Eu sentei à mesa que tinha sido comprada com dinheiro que veio do meu apartamento, na casa que tinha cláusula do meu nome no contrato, e me senti hóspede. Não de minha filha, de uma situação que tinha saído do meu controle enquanto eu recuperava um quadril. Olhei para a ceia, peguei o prato. Mãe, não vai comer o Chester? Cláudia perguntou do outro lado da mesa. Vou sim. Tô falando porque você tá com pouca coisa no prato. Tô servindo ainda. Só achei que talvez não tivesse vontade. E ali, naquela frase aparentemente inocente sobre Chester de Natal, eu senti o peso inteiro dos últimos 7 meses. A vigilância constante, o monitoramento disfarçado de atenção, o tô preocupada com você, que na prática era tô de olho em você. Engoli, coloquei Chester no prato, comi sem sabor. Em março de 2024, Cláudia começou a responder por mim. Aconteceu na padaria da esquina, onde eu ia toda manhã buscar pão. A dona Conceição, que me conhecia há meses, perguntou como eu estava me sentindo depois da cirurgia.
Antes que eu abrisse a boca, Cláudia, que tinha me acompanhado naquele dia sem eu pedir, respondeu: "Ela tá bem, mas precisa de descanso, a gente tá cuidando." Eu olhei para Conceição. Conceição olhou para mim com um sorriso gentil. E eu entendi que, para as pessoas do bairro, eu tinha me tornado a mãe da Cláudia que precisa de cuidado. Alguém que não fala por si mesma. Alguém que tem representante. Voltei para casa e não disse nada, mas anotei. Em junho ouvi a palavra pela primeira vez. Cláudia estava no quarto com a porta fechada falando no telefone. Eu passava pelo corredor e ouvi o fragmento de frase que chegou pela fresta. Um lugar especializado, com estrutura adequada, onde ela tivesse companhia de pessoas da mesma idade. Parei. Encostar na parede do corredor e ficar imóvel. Continuei ouvindo. Não é abandono, Silvana. É cuidado. A gente não tá dando conta. Fui até meu quarto. Sentei na beira da cama, olhei pro vão da porta, aquele retângulo vazio que tinha me encarado todo dia desde julho do ano anterior. Um lugar especializado. Asilo. Ela não tinha dito a palavra, mas era o que era. E ali, olhando pro vão, aconteceu alguma coisa dentro de mim que eu não consigo descrever bem. Não foi raiva. Foi mais frio que raiva. Foi como quando você está carregando um peso há muito tempo e de repente posa ele no chão. Não com alívio, mas com clareza. Com a sensação de que a situação tinha ficado nítida o suficiente para você enxergar cada detalhe. Peguei o celular reserva. Liguei para Neuza. Neuza. Alzira, tá tudo bem? Tá. Mas guarda bem aquela caixa para mim, tá? Pausa. Tô guardando desde maio do ano passado, minha filha. Não vai a lugar nenhum. Obrigada. Desliguei. Guardei o celular. E sentei. E lembrei. Lembrei de setembro de 2018. Da última semana que o Geraldo ficou de pé, ele já fraco, o coração já dando os sinais, mas a cabeça inteiramente clara como sempre foi. A gente sentado na mesa da cozinha do apartamento do Vila Nova, os papéis do negócio da casa espalhados. O Geraldo com os óculos de leitura que ele odiava usar, lendo cada cláusula com o dedo na linha, como fazia com o orçamento de obra. Alzira, olha aqui, ele disse, e apontou para o parágrafo que o advogado dele tinha incluído. Habitação vitalícia. Isso significa que enquanto você viver, você tem direito de morar nessa casa. Independente do que aconteça com a Cláudia, com o Rodrigo, com o casamento deles, com qualquer coisa. Você entende? Entendo, Geraldo, mas você acha que vai precisar disso? Ele me olhou por cima dos óculos. Aquele olhar que ele tinha. Quieto, pesado, sem julgamento, mas sem ilusão. Eu acho que você construiu a vida inteira trabalhando e que você merece ter alguma coisa que ninguém pode tirar, mesmo que nunca precise usar. Você assina isso ou não assina? Assinei. Rodrigo assinou, Cláudia assinou. O advogado do Geraldo, Dr. Valdemar Rezende Pai, levou para o cartório naquela mesma semana. Geraldo morreu 5 semanas depois. Outubro de 2018, um infarto rápido na cadeira da varanda de manhã cedo. Quando eu achei ele, o café dele ainda estava quente. Só eu e o Dr. Valdemar Filho, que tinha continuado o escritório do pai, sabíamos do contrato. Quando me mudei para o apartamento alugado, depois de vender o do Vila Nova, guardei a cópia autenticada na pasta azul junto com tudo que eu considerava essencial. E quando vim para a casa da Cláudia, em maio de 2023, passei a pasta para Neuza antes de entrar com as malas. Não porque eu soubesse o que ia acontecer, mas porque o Geraldo tinha me ensinado. Você guarda enquanto está calma, não depois que o barulho começa. Voltei ao agora, ao quarto sem porta, ao inverno de 2024. Em setembro veio o episódio do banco. Cláudia apareceu um sábado com um formulário do banco. Mãe, é só para incluir o Rodrigo como titular secundário na sua conta. Caso de emergência, se você precisar de alguma coisa e a gente precisar movimentar para você. Eu peguei o formulário, li, devolvi sem assinar. Não. Mãe, minha conta é minha. Se eu precisar de ajuda com o banco, eu peço. Não precisa de co-titular. É só precaução.
Não. Ela me olhou por um longo segundo, recolheu o formulário. Na segunda-feira fui pessoalmente à agência, falei com o gerente, coloquei na minha conta uma senha adicional de segurança e deixei registrado por escrito que nenhuma alteração de titularidade seria aceita sem minha presença física com documento. O gerente achou exagerado. Eu agradeci e saí. Na mesma noite, tarde, eu estava deitada no escuro, sem porta, como sempre, e ouvi a conversa na cozinha. A voz do Rodrigo primeiro. Como foi no banco? Não assinou. Esperava isso. Rodrigo, a gente não tá dando conta. O custo de manter isso aqui, ela não ajuda, não cede em nada, resiste tudo. Eu sei. Quando dá para acelerar o processo? A doutora Fernanda disse que se a gente tiver documentação suficiente de resistência e confusão, calma, tem que fazer direito. Eu tô com calma. Mas tô cansada. Eu estava deitada, imóvel, respirando devagar. O celular reserva estava na mão direita. Eu tinha o hábito de dormir com ele perto desde julho. Abri o gravador de voz sem fazer barulho. Apertei o botão vermelho. 8 minutos e 40 segundos. A voz de Cláudia. A voz do Rodrigo. O custo de manter isso. Quando dá para acelerar o processo. Documentação suficiente de resistência e confusão. Sem porta, a conversa entrava inteira. Gravada por mim, presente no espaço, deitada no meu quarto, com a janela aberta para o corredor que levava à cozinha. Cada palavra, nítida. Quando o silêncio voltou, parei a gravação. Mandei o arquivo para o meu e-mail pessoal. Mandei para Neuza pelo WhatsApp com a mensagem: guarda isso. Ela respondeu 2 minutos depois com um único coração. Desliguei a tela. Coloquei o celular embaixo do travesseiro e pensei: Geraldo, você sabia de um jeito que eu ainda tô aprendendo. Aí o celular vibrou. Mensagem da Neuza, fora de hora. 11 da noite, ela que dormia às 9. Alzira. O cartório ligou hoje de tarde. Número de Campinas. Perguntaram se você queria confirmar uma solicitação de verificação cadastral no seu contrato. Eu disse que você ia retornar. Guarda esse recado. Li 3 vezes. O cartório. Eles tinham ido ao cartório, sem me avisar, sem me consultar, usando o número de contato que Cláudia tinha trocado sem eu saber. Se Neuza não tivesse sido listada como emergência num documento antigo, eu nunca teria sabido. Me levantei da cama. Peguei a pasta de papéis que eu mantinha debaixo do colchão. Não a pasta azul que estava com Neuza, mas as anotações que eu ia fazendo desde julho de 2023. Datas, episódios, frases exatas. Abri no mês de janeiro de 2025, data daquele dia, e escrevi: tentativa de verificação no cartório. Número de contato trocado sem minha autorização. Neuza recebeu a ligação. Protocolo de atendimento a solicitar. Fechei o caderno. Fui até a janela. Campinas em janeiro. Calor úmido de verão. O bairro quieto. Peguei o celular e liguei para o Dr. Valdemar. Era tarde, mas ele atendeu. Dr. Valdemar, sou Alzira Santos. Precisamos nos encontrar. Dona Alzira. A voz dele, calma, reconhecendo imediatamente. Claro, quando a senhora quiser. Essa semana, o mais rápido possível. Quinta-feira de manhã? Quinta-feira de manhã. Desliguei. Fui até o guarda-roupa, abri a gaveta de baixo e tirei a bolsa de couro marrom que eu não usava desde maio de 2023. A boa. A que eu usava no INSS. Pendurei na cadeira do quarto. Quinta-feira de manhã eu ia sair dessa casa com ela no ombro, ir ao escritório do Dr. Valdemar, buscar a pasta azul na Neuza e começar a montar o que precisava ser montado. Não ia pedir a porta de volta. Ia apresentar o que tinha guardado. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo, porque você conhece alguém assim, ou você mesma já sentiu o que é ter sua voz tratada como barulho de fundo. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em hypar. É o botão que ajuda esse canal a crescer e continuar trazendo histórias assim. Me conta aqui embaixo. Você já viu alguém ser tratado assim, disfarçado de cuidado? Escreve.
porque o que vem agora, ninguém espera. Na quinta-feira de manhã me acordei antes do alarme. Me vesti devagar, calça escura, blusa de botão, o casaco bege que eu usava nas reuniões do INSS, a bolsa de couro marrom no ombro. Passei batom pela primeira vez em meses. Me olhei no espelho do banheiro, sem chave, sem porta, mas com espelho. E reconheci a mulher que tinha trabalhado 31 anos, sabendo exatamente o que valia. Desci para a cozinha. Cláudia estava sentada com o café, olhou para mim com aquela expressão de leve surpresa que ela tentou disfarçar. Você vai sair? Vou, sim. Para onde? Resolver umas coisas. Que coisas, mãe? Olhei para ela. Tomei o café de pé, o copo inteiro, sem pressa. Coisas minhas, Cláudia. Peguei a bolsa e saí. Ouvi ela ligar para Rodrigo enquanto eu fechava o portão. O escritório do Dr. Valdemar Rezende ficava num sobrado no centro de Campinas. A mesma placa do pai na fachada, o mesmo cheiro de papel velho e café que eu lembrava de 2018, quando fui com o Geraldo assinar os documentos. Valdemar Filho era mais novo que eu imaginava. 40 e poucos, óculos finos, aquele jeito calmo de quem ouviu muita coisa sem se assustar com nada. Sentei na cadeira de frente à mesa dele e coloquei o caderno de anotações na mesa. 18 meses de registro, datas e frases exatas, desde julho de 2023 até aquela semana. Ele leu sem interromper. Quando terminou, tirou os óculos. Dona Alzira, a senhora guardou muito bem. Fui técnica administrativa 31 anos, sei o que é documentar. A cláusula de habitação vitalícia está registrada e válida. A tentativa de verificação no cartório sem autorização da senhora é problema sério. Isso eu vou tratar diretamente. E a gravação? Ele pausou. A senhora estava presente no espaço. Sem porta, a conversa entrou no seu cômodo. Juridicamente, a senhora é parte presente. Isso tem valor. E o laudo neurológico? Esse é o mais forte de tudo. Cognição preservada, 2 meses antes da cirurgia, assinado por neurologista do Hospital das Clínicas. Se alguém tentar processo de interdição, esse documento derruba o argumento antes de começar. Respirei fundo. Quero que você tenha cópia autenticada de tudo. Vou providenciar hoje. Saí do escritório 2 horas depois com um peso diferente no ombro. Não mais pesado, mais firme. Peguei táxi direto para a casa da Neuza. Ela me recebeu na porta com um abraço que só ela sabia dar. Sem exagero, sem drama, só presente. Cadê a caixa? Eu perguntei. Ela foi buscar sem dizer nada. Voltou com a caixa lacrada debaixo do braço. Colocou na mesa da sala e ficou de pé enquanto eu abria. A pasta azul estava lá, intacta. Do jeito que eu tinha deixado em maio de 2023. Laudo do Dr. Paulo Menezes, cópia autenticada do contrato. E o celular reserva secundário, onde eu tinha feito a cópia de segurança da gravação logo depois de setembro de 2024. Neuza, a ligação do cartório. Você tem o número que eles ligaram? Anotei tudo. Ela abriu a gaveta da aparadora e tirou um papel dobrado. Data, hora, nome do atendente. Ela disse que era rotina, mas que precisava confirmar com a titular. Peguei o papel, dobrei e coloquei dentro da pasta azul. Obrigada. Alzira. Ela sentou na cadeira de frente. Você tá bem? Pensei na pergunta, não a versão rápida, a versão real. Tô determinada, eu disse. É diferente de bem, mas serve. Ela sorriu. Me serviu café sem perguntar se eu queria. Fiquei na casa da Neuza por 2 horas. Organizei os documentos na ordem que o Dr. Valdemar tinha sugerido. Laudo primeiro. Derruba a narrativa de incapacidade. Contrato segundo. Estabelece o direito. Protocolo do cartório terceiro. Prova a tentativa de interferência. Gravação por último. O golpe final. 4 camadas. Cada uma mais pesada que a anterior. Antes de sair, Neuza me pegou pelo braço. Quando vai ser? Vou marcar agora. Peguei o celular principal, o que Cláudia conhecia, e mandei mensagem para ela. Filha, quero conversar com você e o Rodrigo esse final de semana. Coisa importante de família. Pode ser sábado de manhã?
A resposta veio em 2 minutos. Claro, mãe. A doutora Fernanda pode participar também? Eu acho que seria bom. Olhei para a mensagem. Guardei o celular. Perfeito. Que ela viesse. Quanto mais gente presente, mais testemunhas. Pode sim. Sábado, às 10 da manhã. Voltei para casa de táxi. A pasta azul dentro da bolsa de couro marrom. Entrei pela porta da frente, subi para o meu quarto, coloquei a bolsa debaixo do colchão onde ficava o caderno. Olhei para o vão da porta. Aquele retângulo vazio que tinha me encarado por 18 meses. Mais 2 dias, pensei. 2 dias, e você vira outra coisa. Cláudia gritou da sala perguntando se eu ia jantar. Vou sim, eu respondi, com voz de sempre. Desci. Comi. Observei. Deixei o sábado chegar. O sábado amanheceu nublado, aquele cinza de outono de Campinas que não chove, mas não abre. Acordei às 6. Me vesti com calma. A mesma roupa de quinta-feira, casaco bege, bolsa de couro. Desci antes de todo mundo, passei café, sentei à mesa da cozinha com a bolsa no colo e esperei. Rodrigo desceu primeiro. Me viu sentada, viu a bolsa, não disse nada. Foi buscar café. Cláudia desceu 10 minutos depois, já arrumada, já no modo de reunião. Bom dia, mãe. A doutora Fernanda chega às 10. Eu sei. Às 10 em ponto, a campainha tocou. A doutora Fernanda entrou com a pasta dela, aquele sorriso treinado, cumprimentou a todos com o mesmo peso de atenção distribuída. Cláudia organizou as cadeiras na sala, poltrona de 2 lugares para o lado dela e do Rodrigo, 2 cadeiras individuais, uma para a doutora Fernanda, uma para mim, posicionada ligeiramente de frente para todos, como réu. Eu me sentei, coloquei a bolsa no colo. Cláudia começou com voz de filha responsável, o discurso que eu já conhecia de cor. Mãe, a gente marcou essa conversa porque a gente se preocupa com você, com sua saúde, com seu bem-estar, com sua segurança, e a gente quer formalizar algumas coisas para garantir que você tenha o melhor cuidado possível. A doutora Fernanda abriu a pasta e colocou sobre a mesinha de centro um documento de várias páginas. Dona Alzira, preparamos um plano de cuidados assistidos que a Cláudia e o Rodrigo gostariam de apresentar. Ele prevê uma estrutura de apoio nas decisões cotidianas, saúde, finanças, rotina, de uma forma coordenada e acompanhada. Rodrigo ficou quieto no canto. Como sempre, eu olhei para o documento, para o nome dele na capa. Plano de suporte integrado para Dona Alzira Mendonça dos Santos. Meu nome. Com sobrenome completo. Como prontuário. Posso falar? Eu perguntei. Claro, mãe, Cláudia disse, com aquele tom de quem concede. Abri a bolsa. Tirei a pasta azul. Coloquei sobre a mesinha de centro, do lado do documento deles. Então vamos conversar. Cláudia olhou para a pasta azul. Rodrigo olhou para a pasta azul. A doutora Fernanda olhou para a pasta azul. Ninguém disse nada. Eu abri a pasta, tirei o primeiro documento e coloquei na frente da doutora Fernanda. Esse é o laudo do doutor. Paulo Menezes, neurologista do Hospital das Clínicas de Campinas, datado de 28 de fevereiro de 2023. Avaliação neurológica completa. Solicitada pela minha médica como protocolo pré-operatório para anestesia geral em paciente acima de 70 anos, cognição preservada, memória dentro dos parâmetros normais para a faixa etária, plena capacidade para atos civis. A doutora Fernanda pegou o laudo. Leu. A expressão dela não mudou, mas o sorriso sumiu. Dona Alzira, isso não invalida a proposta. O plano não pressupõe incapacidade. Pressupõe sim. Eu olhei para ela com calma. Você foi contratada para fazer a avaliação da minha condição cognitiva sem nunca ter me aplicado um único teste. Baseou sua análise preliminar em relatos da minha filha. E agora traz um documento que prevê retirar de mim o direito de tomar decisões sobre saúde, finanças e moradia. Pausei. Isso pressupõe incapacidade. A doutora Fernanda colocou o laudo na mesa. Não abriu a boca. Cláudia se inclinou para frente. Mãe, a gente não está dizendo que você é incapaz. A gente está dizendo que você precisa de apoio.
Apoio ou controle? Apoio, mãe. Então me explica por que, desde julho de 2023, você tirou minha porta, tirou a chave do banheiro, reorganizou meus remédios sem me pedir, passou a responder por mim em público e tentou colocar o nome do Rodrigo na minha conta bancária. Cada item caiu separado, com peso. Isso é apoio ou é outra coisa? Cláudia ficou vermelha. Mãe, tudo isso foi com a melhor intenção. A intenção não muda o que foi feito. Rodrigo se mexeu na poltrona. Dona Alzira, a gente entende que você se sentiu assim, mas... Não terminei, eu disse, sem levantar a voz. Ele ficou quieto. Tirei o segundo documento da pasta azul. Coloquei na mesa. Isso é a cópia autenticada do contrato de compra e venda desta casa, assinado em setembro de 2018. Página 6, parágrafo 3º. Abri na página marcada. Cláusula de habitação vitalícia em nome de Alzira Mendonça dos Santos, registrada no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, sob matrícula número registrado aqui. Enquanto eu viver, tenho direito irrevogável de morar nesta casa, independente de qualquer decisão do casal. Rodrigo ficou branco. Cláudia abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu sabia desse contrato, mãe. Você assinou sem ler o parágrafo 3º. Eu li. Você leu o parágrafo 3º? Silêncio. Rodrigo assinou sem ler. Você assinou sem ler. O Dr. Valdemar Rezende, que assina o rodapé desse documento como advogado assistente, tem cópia autenticada no escritório dele desde 2018. Pausei. E tem mais. Tirei o 3º papel. O protocolo do cartório que a Neuza tinha recebido. Em janeiro deste ano, alguém entrou em contato com o cartório solicitando verificação de procedimentos de atualização cadastral deste contrato. Sem minha autorização, sem meu conhecimento, usando um número de telefone de contato que foi alterado na ficha sem que eu soubesse. Coloquei o papel na frente de Rodrigo. Data, hora e nome do atendente estão aqui. Isso é interferência indevida em instrumento jurídico registrado. O Dr. Valdemar já foi notificado. Rodrigo olhou para o papel. Não disse nada. Cláudia estava com os olhos molhados agora. Mãe, eu não queria... Eu sei o que você queria, Cláudia. Minha voz saiu mais funda que eu esperava. Não era raiva. Era outra coisa. Era a voz de quem carregou peso por tempo demais e finalmente pousou no lugar certo. Você queria uma mãe que cedesse, que concordasse, que se tornasse pequena o suficiente para caber no espaço que você decidiu para ela. E eu tentei. Por 18 meses, eu tentei ser o menos inconveniente possível, ocupar o mínimo de espaço, não brigar, não reclamar. Fiz isso porque sou sua mãe e eu te amo. Mas tem um limite. E você chegou nele. Cláudia estava chorando. Rodrigo olhava para o chão. A doutora Fernanda ficou completamente imóvel. Peguei o celular reserva da bolsa. Coloquei na mesa. Setembro de 2024. Meu quarto não tem porta. Vocês tiraram em julho de 2023. A conversa de vocês na cozinha entrava inteira pelo vão. Abri o gravador de voz. Apertei play. A voz de Cláudia saiu pelo alto-falante nítida. O custo de manter isso aqui, ela não ajuda, não cede em nada, resiste tudo. A voz do Rodrigo. Eu sei. A voz da Cláudia. Quando dá para acelerar o processo? A doutora Fernanda disse que se a gente tiver documentação suficiente de resistência e confusão... Cláudia fez um som. Não era choro, era aquele soluço de quando o choro trava na garganta. Deixei o áudio rodar. Todos os 8 minutos e 40 segundos. Ninguém se mexeu. A doutora Fernanda ficou com os olhos descidos, olhando para o colo. Rodrigo não levantou a cabeça. Cláudia chorava em silêncio com a mão na boca. Quando o áudio acabou, desliguei e guardei o celular. Cláudia. Ela me olhou. Os olhos dela estavam vermelhos, o rosto molhado, aquela expressão de criança pega em falta que eu não via desde que ela tinha 12 anos e mentiu sobre nota na escola. Eu sou sua mãe. Fui sua mãe quando você nasceu,
quando você cresceu, quando você se casou, quando você precisou de dinheiro para comprar essa casa. Nunca deixei de ser. Fiz uma pausa. Mas eu não sou sua propriedade. Nunca fui e nunca vou ser. Ela não conseguiu responder. Me virei para Rodrigo. Rodrigo, você assinou um contrato que não leu. Isso é problema seu, não meu. Mas agora você sabe o que está escrito e sabe que o Dr. Valdemar tem cópia de tudo, os documentos, o protocolo do cartório e o áudio. Ele assentiu. Uma vez, pequeno, me virei para a doutora Fernanda. Doutora, eu entendo que você foi contratada para fazer um trabalho. Mas esse trabalho foi construído sobre uma narrativa que não tem sustentação documental nem técnica. Olhei para o laudo na mesa dela. Espero que sirva de aprendizado. A doutora Fernanda recolheu os papéis dela devagar. Fechou a pasta, se levantou. Dona Alzira, ela disse com voz baixa, a senhora tem razão. E saiu. Ficamos os três em silêncio por um momento que pareceu muito mais longo do que era. Então falei o que precisava ser dito. Vou permanecer nesta casa porque tenho direito contratual e registrado de fazê-lo. Até quando quiser. Se vocês quiserem vender a casa algum dia, o que é um direito de vocês, precisam da minha assinatura. E para ter minha assinatura, vocês sabem o que é necessário. Cláudia limpou o rosto com as costas da mão. O que você quer, mãe? Porta nova no meu quarto até sexta-feira. Chave comigo. Minhas consultas com a doutora Helena voltam a ser sem acompanhante. Meus remédios, minha responsabilidade. E nenhum contato com o cartório ou com qualquer instituição financeira minha sem minha presença e minha autorização por escrito. Tá bom. Não era a resposta de quem concorda com o coração. Era a resposta de quem reconhece onde está. Mas era suficiente. Me levantei, peguei a pasta azul, coloquei na bolsa de couro, olhei para a sala, a poltrona deles, as cadeiras, o documento do plano de cuidados assistidos ainda na mesinha de centro. Pode jogar esse papel fora, eu disse, e indiquei o documento deles com um gesto de cabeça. Subi para o meu quarto, sentei na beira da cama, olhei para o vão da porta, aquele retângulo que tinha me encarado por 18 meses. Respirei fundo. Uma vez, duas. Não chorei. Não senti alegria. Senti aquela coisa que o Geraldo descrevia como quando a conta fecha. A sensação específica de que cada coisa estava no lugar onde sempre deveria ter estado. Coloquei a pasta azul na gaveta da cômoda. Dobrei o casaco bege na cadeira e pensei, Geraldo, você sabia. Você sabia desde setembro de 2018. 3 semanas depois, numa sexta-feira de junho, a porta do meu quarto foi instalada. O marceneiro chegou às 8 da manhã, indicado pelo Dr. Valdemar, que insistiu em tratar o serviço como parte da formalização dos acordos. Madeira maciça, tom mel, dobradiças de latão. 2 chaves. As 2 ficaram comigo. Quando ele saiu, fechei a porta pelo lado de dentro pela primeira vez. Fiquei ali, de costas para ela, olhando para o quarto. A cama, a cômoda, a janela com o quintal lá fora, o inverno de Campinas fazendo as árvores perderem as últimas folhas. O mesmo quarto de sempre, mas diferente, porque agora tinha uma fronteira. Uma linha entre o que era meu e o que era do resto do mundo. Abri a gaveta da cômoda. Tirei a pasta azul. Coloquei na prateleira de cima do guarda-roupa, visível sem esconder. Ela não precisava mais ficar enterrada, tinha cumprido o que precisava cumprir. A Neuza chegou às 10, como toda quinta. Errei o dia. Não era quinta, era sexta. Mas liguei para ela na quarta e perguntei se podia vir na sexta para ver a porta nova. Ela disse que claro, que ia trazer bolo. Trouxe. Bolo de laranja, o mesmo que ela fazia desde que a gente se conheceu no prédio do Vila Nova, há mais de 10 anos. A gente tomou café na mesa da cozinha. Eu e ela só. Cláudia tinha saído cedo, Rodrigo no trabalho, a casa quieta, só o cheiro de café e bolo de laranja. Como tá? Neuza perguntou. Tô bem, eu disse, e dessa vez era verdade. Ela me olhou por um segundo com aquele olhar de quem precisa confirmar antes de acreditar. Depois sorriu. Ela tem medo de você agora, Alzira. Não quero que ela tenha medo.
Quero que ela me respeite. Às vezes começa por um, vai pro outro. Tomei o café. Olhei pela janela pro quintal. O mesmo quintal que eu olhava desde maio de 2023, mas com um peso diferente nos olhos. Antes eu olhava para fora pensando em saída. Agora eu olhava porque o quintal era bonito em junho, com aquela luz fria e os galhos pelados que tinham uma geometria que o verão escondia. Geraldo teria gostado de ver isso, eu disse. Ele viu. Neuza disse isso sem cerimônia, com a firmeza de quem acredita de verdade. Ele armou o tabuleiro. Você jogou. Fui até o meu quarto depois que Neuza foi embora. Abri a porta, que abria e fechava com o peso exato certo, sem ranger, madeira maciça como eu pedi. Entrei. Me sentei na beira da cama. Olhei para o lugar na parede onde o vão tinha ficado por 18 meses. Estava coberto agora. A porta fechada, as dobradiças de latão brilhando no pouco sol de inverno que entrava pela janela. Tirei a chave do bolso. Uma das duas. Segurei na palma da mão por um momento. Pequena, fria, de metal simples. O Geraldo tinha me dado a chave do apartamento do Vila Nova no dia que a gente se mudou para lá, em 1992. Tinha colocado na minha mão com aquele jeito dele, quieto, sem discurso, e dito, sua. Eu tinha guardado aquela chave até o dia que vendi o apartamento. Fechei os dedos em volta da chave nova. Coloquei no bolso. Sua, eu pensei. E reconheci a voz. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta aqui embaixo. O que mais te marcou? Foi a pasta azul? Foi a porta? Foi o que o Geraldo fez em 2018 sem saber que estava salvando ela? Escreve aí. Tem muitas outras histórias de mulheres assim esperando por você aqui. Se inscreve e clique em hypar para não perder a próxima.